Em nome de Jesus Cristo, aquele que nos exalta diante de Deus. Amém. Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. É um texto bastante conhecido, poderíamos dizer que virou quase até que um ditado popular, mas são palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 14. O que, afinal, Jesus quer dizer com essas palavras? O que elas significam? E para a gente entender o significado dessas palavras, é bom que a gente compreenda o contexto do nosso texto, principalmente no que diz respeito aos fariseus e aos mestres da lei. Quem eram, afinal, os fariseus e mestres da lei? Os fariseus, principalmente, eles eram uma classe de religiosos que surgiram no período intertestamentário, período entre o Antigo e o Novo Testamento. E lá no começo eles tinham uma preocupação bastante positiva em manter pura a revelação da palavra de Deus, a lei de Moisés e os escritos dos profetas. Mas com o passar do tempo, todo esse zelo pela Escritura, eles acabaram se tornando fundamentalistas, ou até mesmo radicais, a ponto de eles mesmos inventarem leis adicionais que deveriam ser praticadas e seguidas para agradar a Deus. Eles identificaram 613 regras ou mandamentos de Gênesis a Deuteronômio. Imaginem, se 10 mandamentos já é difícil da gente cumprir, e na verdade é impossível, imaginem 613 mandamentos. É claro que alguns desses mandamentos eram regras muito simples, fáceis de serem cumpridas, mas agora cumprir essas 613 regras, 613 mandamentos, era algo impossível. Mas os fariseus e mestres da lei juravam que conseguiam cumpri-las. E como se isso não bastasse, eles ainda ficavam de olho nas outras pessoas para ver se flagravam alguém cometendo algum erro. E aí se flagrasse, eles não perdoavam. Desde o início do ministério de Jesus, os fariseus e os mestres da lei, eles se mostraram grandes opositores de Jesus. Ao longo dos evangelhos, foram vários os momentos em que houve conflitos, bate-boca, desentendimentos entre eles. Por um lado, os fariseus e mestres da lei ficavam atentos para ver se pegavam Jesus em algum ato falho. Aqueles sinais, curas, milagres que Jesus realizava, a maneira generosa como ele acolhia os pecadores, tudo isso causava raiva, espanto, inveja nos fariseus e mestres da lei. E por outro lado, Jesus, ele também não perdia a oportunidade de criticar e condenar a religiosidade falsa e hipócrita deles. No capítulo 23 do Evangelho de Mateus, Jesus, ele de certa forma põe o dedo na ferida dos fariseus e mestres da lei. Ele traz uma lista de várias coisas que ele denuncia a respeito do comportamento destes supostos religiosos. Ele diz que os fariseus e mestres da lei não deveriam ser imitados, porque eles mesmos não faziam o que eles ensinavam. Que eles amarravam fardos pesados e os punham nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudavam a carregar esses fardos. Que tudo que eles faziam é para serem vistos pelos outros, preferem os melhores lugares nos banquetes, os lugares de honra nas sinagogas, gostam de serem cumprimentados em praças e de serem chamados de mestres. Ou seja, Jesus aqui, ele escancara o orgulho deles. Era uma classe de religiosos que gostavam de chamar a atenção, de estar em foco, de estar em destaque, estar no palco e nos holofotes. Nessa passagem de Lucas é curioso que Jesus entra na casa de um desses principais líderes fariseus. Era num sábado, e Jesus foi lá para tomar uma refeição. Para os judeus e mestres da lei, o sábado, bem como para todos os judeus em geral, o sábado era um dia muito sagrado, ninguém fazia nada. E para muitos era até mais importante
guardar o sábado, cumprir ritos e regras, do que, por exemplo, ajudar um próximo em necessidade. Vocês conhecem a parábola do bom samaritano. O que impediu o sacerdote e o levita de ajudarem aquele próximo em necessidade? Guardar regras, cumprir ritos e costumes. Então, para eles, guardar sábado era muito mais importante do que ajudar alguém em necessidade. E o texto do Evangelho, ele diz que ao entrar naquela casa, as pessoas, principalmente os fariseus e mestres da lei, ficavam observando Jesus atentamente para ver o que ele fazia. E lá estava também um homem que sofria de hidropsia, que é uma doença que causa inchaços nas pernas e nos braços. Jesus curou aquele homem. E é interessante notar que dentro do relato de Lucas, já é a terceira vez que Jesus realiza uma cura num sábado. A primeira cura que Jesus realiza está registrada no capítulo 6. E naquela oportunidade, os fariseus e mestres da lei ficaram indignados e condenaram a Jesus por ter realizado aquela cura num sábado. Ou seja, para eles, guardar o sábado era muito mais importante do que curar uma pessoa. A segunda cura é registrada no capítulo 13. Lá os fariseus e mestres da lei ficaram meio que constrangidos e envergonhados porque não tiveram a mesma compaixão daquela pessoa que foi curada que Jesus demonstrou. E agora, então, a terceira cura, Jesus cura aquele homem e eles não dizem nada. E aí Jesus lança a pergunta: é ou não é lícito curar no sábado? Mas tudo ficou em silêncio. Ninguém ousou fazer uma pergunta ou questioná-lo. E com mais essa cura, Jesus mostra aos fariseus e mestres da lei que o sábado, o dia do descanso, não é para prejudicar as pessoas, mas é para o benefício das pessoas. Afinal, quem de nós não ajudaria um filho, ou até mesmo um animal, como diz Jesus, que caiu num poço, caiu num buraco? A gente deixaria o nosso filho, ou até mesmo um animal morrer? Não, mesmo que fosse dia de sábado, a gente faria de tudo para resgatar, para cuidar daquela vida, seja até mesmo um animal. Né? Isso vale, ou seja, Jesus está mostrando que para Deus as pessoas são mais importantes. Os seres humanos são muito mais importantes do que o cumprimento de ritos e de ordens, do que o cumprimento de um dia sagrado. Depois dessa cura, Jesus ele reparou como os fariseus eles escolhiam os primeiros lugares à mesa. E conforme nós já vimos a denúncia de Jesus em Mateus capítulo 23, isso era comum entre eles. Eles faziam questão de escolherem os melhores lugares, seja nas festas, entre os amigos e também nas sinagogas. Por quê? Porque eles se consideravam melhores do que os outros. Eles queriam chamar a atenção. Eles achavam que se sentiam no direito de estarem em lugares melhores. E aí Jesus conta uma parábola para mostrar que como isso poderia colocá-los também numa situação de constrangimento. Imaginem se alguém sentasse num lugar de honra, de destaque, e de repente o anfitrião diz: não, esse lugar não é para você, tem uma pessoa mais importante, esse lugar está reservado. E aí essa pessoa deveria sair daquele lugar. Isso causaria vergonha, constrangimento. Agora, se aquela pessoa sentasse num lugar inferior, num lugar mais escondido, mais afastado, e o anfitrião fosse até ele e dissesse: venha, sente-se num lugar melhor, isso seria um motivo de honra, motivo de alegria. É uma simples ilustração que mostra que às vezes não adianta a gente querer aparecer, ser orgulhoso, porque isso pode nos causar uma situação de constrangimento. Mas o que na verdade Jesus está fazendo aqui é novamente repreendendo o orgulho dos fariseus e mestres da lei, porque eles faziam questão de sempre buscar os melhores lugares. E por isso ele diz: todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. E na sequência, ao final do texto que foi lido hoje, Jesus ainda faz uma recomendação ao fariseu dono da casa e diz a ele que quando ele der um almoço, um jantar, alguma festa, que ele não convide apenas amigos, parentes, vizinhos ricos, pessoas que possam retribuir o convite, mas que ele convide aqueles que não poderão retribuir. Jesus não está impedindo aquele homem de convidar parentes, amigos, vizinhos, familiares,
Mas aqui o que Jesus chama atenção é o princípio da generosidade. Dar sem interesse. Dar, oferecer algo sem esperar nada em troca. E esse era outro ponto fraco dos fariseus e mestres da lei. Quando eventualmente eles ajudavam quem precisava, quando eles davam uma esmola, eles não faziam isso porque se preocupavam com as pessoas, porque queriam chamar a atenção para si mesmos. Eles queriam que as pessoas vissem o quanto eles eram generosos. Mas no fundo tudo não passava de aparência, pois era motivado pelo orgulho e pelo interesse de aparecer. E assim percebemos que, mais uma vez, Jesus chama a atenção da hipocrisia, da falsidade destes homens que se consideravam tão religiosos. Esse é o texto de Lucas, esse trecho do capítulo 14, versículos 1 até o 14. E aqui nesse texto, eu trabalhei ele com vocês até aqui, a gente procurou, refletir, pensar como que aconteceu essa cena. E aqui, Jesus dá 3 importantes lições para os fariseus e mestres da lei. A primeira grande lição que Jesus dá a eles é que mais importante do que o cumprimento de ritos, regras, costumes, guardar dias sagrados, é estar atento às necessidades do próximo. Isso é mais importante. Segundo, que a humildade é muito melhor do que o orgulho. O orgulho, ele vai nos deixar em situações constrangedoras. E a terceira lição, que não se deve agir por interesses. Jamais se deve agir por interesses. Essas são as 3 lições que Jesus dá aos fariseus e mestres da lei neste relato de Lucas no capítulo 14. Jesus então confronta eles, chama a atenção deles. Mas antes da gente também se unir a Jesus e bem feito, seus fariseus e mestres da lei, antes da gente também atirar e tacar as nossas pedras neles, coitados os fariseus e mestres da lei. Mas antes da gente também nos unir a Jesus, a gente tem que pensar e olhar para nós mesmos. Olhar para a nossa própria vida. Fazer uma análise da nossa própria vida. Será que as nossas atitudes muitas vezes não têm sido semelhantes? Será que nós sempre estamos atentos às necessidades do nosso próximo? Será que o orgulho também nunca nos afeta? Será que a gente nunca age por interesse? Será que a gente também não falha nesses 3 aspectos que Jesus denuncia nos fariseus e mestres da lei? Afinal, o que nos diferencia dos fariseus e mestres da lei? E aí nós precisamos ser honestos, sinceros e reconhecer que por mais que a gente se esforce, a gente nunca estará totalmente atento às necessidades do próximo. Ritos e costumes também podem facilmente se tornar mais importantes do que ajudar quem precisa. Porque sair da zona de conforto não é tão fácil quanto pode parecer. Também não há como negar que em muitos momentos podemos ser tomados por sentimentos de orgulho. Às vezes a gente gosta de aparecer, chamar a atenção, estar em foco. Quem não gosta? Também não podemos negar que muitas das nossas atitudes podem ser interesseiras. E às vezes não é que a gente faça isso de propósito, às vezes a gente nem se dá conta. Por isso nós precisamos reconhecer que a coisa para o nosso lado também não está assim tão boa. Temos que admitir que, assim como os fariseus e mestres da lei, também nós podemos falhar em todos esses aspectos. É verdade que ninguém é perfeito, mas ainda assim, talvez a gente ache que, diante de nossas atitudes e eventuais boas ações, podemos fazer média com Deus. Afinal, eu vou ao culto, mesmo que não todo domingo. Eu leio a Bíblia, mesmo que apenas de vez em quando. Faço minhas devoções, minhas orações, quando sobra um tempo, Enfim, isso também pode nos levar a um sentimento de que talvez não somos tão ruins assim. É claro que ninguém é perfeito, mas com certeza somos muito melhores do que alguns por aí. E quem sabe tudo isso nos dê alguns créditos diante de Deus, um lugar de honra, um lugar de destaque. Pois é, era exatamente assim que pensavam os fariseus e mestres da lei.
Nós podemos não ser perfeitos, mas com certeza somos muito melhores do que alguns por aí. E aí a pergunta é, pode isso? Pode o ser humano olhar para si mesmo e considerar-se bom aos olhos de Deus ou melhor do que os outros? Quem lembra dos velhos tempos em que Galvão Bueno narrava jogos de futebol, ele perguntaria, pode isso, Arnaldo? Quem se lembra? A gente não sabe qual seria a resposta de Arnaldo César Coelho, mas sabemos que a resposta de Jesus é não. Ninguém pode olhar para si e dizer, eu sou bom. Ninguém pode olhar para os outros e pensar, eu sou melhor do que aquele ali. O autor cristão C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz uma coisa bem interessante. Sempre que a nossa vida religiosa está nos fazendo pensar que somos bons, acima de tudo, que somos melhores do que os outros, certamente estamos sendo influenciados não por Deus, mas pelo diabo. Essa é a dura realidade. E aí, diante disso, o que nos resta? Estaríamos perdidos e condenados? Existiria alguma alternativa para nós? Se dependesse de nós, não existiria. Mas a boa notícia é que não depende de nós, mas depende de Cristo. Em vez de nós olharmos para nós mesmos e tentarmos identificar algo que nos torne bons, agradáveis diante de Deus ou melhores do que os outros, a palavra de Deus nos convida a olharmos para Jesus Cristo e para o que Ele fez em nosso favor. Jesus é o único que esteve, que está e sempre estará atento a todas as nossas necessidades. Ele nunca teve, nem nunca jamais terá nenhuma atitude interesseira. Ele tomou o último lugar, a fim de que nós tivéssemos um lugar de honra e de destaque perante Deus. Ele cumpriu perfeitamente a vontade de Deus, coisa que nós jamais poderíamos fazer. Ele é o bom em nosso lugar. E por Ele ser bom, Ele compartilha aquilo que Ele conquistou com a gente. Pela fé, tudo que Ele conquistou se torna nosso. Pela fé nele, nós nos tornamos bons diante de Deus. E isso é graça. É de graça, é um presente imerecido da parte de Deus. E Jesus não precisava ter feito nada disso, porque Ele não precisava. Não era algo que Ele necessitava, mas nós precisávamos, eu e cada um de vocês. E para nós era uma questão de vida ou morte. Não apenas morte terrena, morte física, mas morte eterna. Por isso Cristo fez tudo, Ele morreu por amor a mim e a você. Ele se sentou no último lugar, mas hoje Ele está à direita do Pai. Cristo se humilhou, Ele se esvaziou e Deus o exaltou. E através da sua humilhação, também nós, os que cremos nele, somos exaltados diante de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, um dos grandes ensinamentos do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 14, é o princípio da reversão. O mais importante se torna servo do menos importante. É isso que Jesus fez por nós. Ele é o mais importante de todos e Ele se esvaziou por nós que éramos irrelevantes. E isso, a partir do momento que cremos nele, isso vai impactar. Isso vai produzir frutos em nossa vida. Isso também significa que nós não devemos apenas buscar nossos próprios interesses, mas os interesses dos outros. Devemos nos esvaziar em favor do próximo, dar sem esperar algo em troca, amar sem ser correspondido, servir ao invés de ser servido. E isso exige sacrifício, isso exige renúncia. Somente quando nós estivermos com os nossos olhos fixos na cruz de Cristo e crermos firmemente naquilo que Ele fez por amor a nós, é que poderemos, pelo menos em parte, viver este princípio ao lado daqueles que Deus coloca ao nosso redor. E o nosso Deus, Ele é compassivo, Ele é misericordioso para com os pecadores. E o texto de Lucas também deixa isso muito claro, porque Jesus foi entrar na casa de quem? De um dos seus maiores opositores, um fariseu. Um dos principais líderes dos fariseus. Por que Jesus entra na casa de um inimigo? Porque Jesus queria também que eles se arrependessem, que eles crescem no Evangelho. E assim também Jesus vem ao nosso encontro continuamente, através da sua palavra, através do batismo, através da Santa Ceia, cada final de semana aqui
na igreja. Jesus não quer apenas entrar em nosso lar, mas Jesus quer habitar em nosso coração. Jesus quer fazer parte de toda a nossa vida. E por fim, ainda olhando para o texto de Lucas, nós podemos concluir que aqueles pobres, aleijados, coxos e cegos que Jesus menciona ao final do Evangelho, somos nós, eu e cada um de vocês. E Jesus é aquele que convida para o banquete, justamente por quê? Porque nós não teríamos como retribuir. A gente jamais teria como retribuir e não merecíamos o convite, mas Ele nos convida. E esse banquete, ele já se concretiza em parte aqui todas as vezes quando celebramos a ceia. Quando Cristo nos oferece, junto do pão e do vinho, o seu verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue, para o perdão dos pecados, o fortalecimento da fé e a certeza da salvação eterna. E esse banquete, ele vai se tornar pleno na eternidade, quando Cristo vier, onde nós então seremos reunidos a Ele e a todos os crentes para todo sempre na grande festa celestial. O convite está feito. E o nosso lugar, a mesa, está reservado. Não é qualquer lugar. É um lugar de honra e de destaque, que nós não merecíamos, mas nos é oferecido por graça. Porque somente por meio da fé em Jesus Cristo que nós somos exaltados perante Deus. Que essa certeza nos acompanhe em nossa vida diária, nos ajude e nos capacite a humildemente vivermos o amor cristão enquanto estivermos neste mundo, até chegar o aguardado dia da festa celestial, do grande banquete, onde o nosso lugar está reservado pelo próprio Cristo. Que assim possamos celebrar para todo sempre. Amém.